Então, vamos retomar. Eu estava a dizer que os primeiros exemplos são exemplos de reabilitação, e depois os dois últimos exemplos são construção de raiz, construção nova, embora o último exemplo que vou apresentar trata-se de uma pequeníssima casa, mais de um refúgio do que de uma casa. Uhum. Isto não tem propriamente uma ordem cronológica. Este projeto tem de facto, é de 2003, 2009. Trata-se da reabilitação de uma casa em Coimbra, e uma casa unifamiliar, uma casa do princípio do século XX. Uhum. Vocês estão a ver a imagem cortada? Então, Sim, cortado em cima e em baixo. em baixo, pois, Mas vê-se bem. isto depois será aqui um problema explicar depois o projeto. Ok, mas vamos ver. Isto hoje está a acontecer tudo. Pronto. A casa é uma casa com uma primeira plataforma desnivelada em relação à rua, cerca de 2 metros e pouco. E depois situa-se sobre essa plataforma uma habitação com 2 pisos mais sótão. Bom, o programa da casa é casa de habitação para um casal com 2 filhas, e havia logo uma primeira condicionante, que era a questão da arrumação que faltava na casa e, sobretudo, também a questão da garagem para o automóvel, que era também um tema. Esta casa não tinha garagem. Pensámos que poderia haver aproveitar o desnível, embora esse desnível fosse um desnível mínimo, que poderia incluir uma espécie de espaço de arrumação de apoio ao automóvel, que corresponde exatamente a este nível da planta da cave, que no fundo é uma planta de piso terra na relação com a rua, e que permitiu também desenvolver uma segunda sala, debaixo da sala principal, iluminada por um pátio inglês. Que situa-se aqui, exatamente. E esta é a segunda sala, relacionada com este pátio. E depois tem aqui um conjunto de arrumos, lavandaria, e aqui também um espaço relacionado com as instalações técnicas de um tanque que funciona no interior do logrador e depois associado à planta de cima, à planta do piso térreo, relacionado com a sala, que vem aqui. Para resolver a questão do programa, era necessário criar uma extensão. A casa era, apesar de ser em 2 pisos mais sótão, era uma casa com poucos metros quadrados, e, portanto, era necessário criar uma extensão. De alguma forma, nós usámos a estrutura que existia na casa, que era um corredor ao centro, a cozinha fora da casa já era assim, e distribuição para a esquerda e para a direita, ocupando também as circulações verticais no mesmo sítio. E a entrada da habitação neste ponto, desnivelada também desta plataforma para a habitação, o que permite depois também uma iluminação no piso inferior, uma iluminação superior na cave, e a partir deste esquema, que era um esquema de distribuição que vinha da pré-existência, desenhamos uma sala de jantar, a cozinha no mesmo sítio, embora com uma configuração diferente, e depois a sala, no fundo, é um volume novo, praticamente novo. O edifício pré-existente fica por aqui, e isto é tudo uma extensão do edifício pré-existente, associada depois a uma peça de ar. No piso superior,
Mantém-se muito este esquema da circulação ao meio, circulação vertical nesta ponta, construindo 2 espaços, um quarto para cada filha, associado também a uma zona de quarto de banho e zona de trabalho, era um dos pedidos, é que cada filha tivesse uma área de trabalho. Neste caso, era necessário fazer uma extensão à casa, exatamente para incluir o segundo espaço de trabalho. E por fim o sótão. Um sótão que tem a mesma estrutura, corredor ao centro, um escritório deste lado, uma zona de dormir e uma zona de vestir, uma zona de quarto de banho de apoio. O sótão tem uma configuração de uma cobertura com 2 águas, com a linha de comieira ao centro. Aqui criámos uma extensão a partir de uma varanda, que inicialmente era uma coisa mais aberta, porque, na verdade, quando visitei pela primeira vez este lote, existia aqui 2 grandes árvores, né? E que criavam uma grande intimidade neste espaço. E, portanto, inicialmente achei que estas aberturas francas deste quarto e do quarto inferior poderiam-se fazer porque havia aqui uma certa intimidade, mas na verdade quando se retiraram as árvores isto ficou demasiado aberto e senti necessidade de criar uma varanda bastante mais encerrada. Bom, e portanto este projeto desenvolve-se a partir desta ideia, que é uma espécie de projeto com fachadas bipolares, isto é, a fachada de rua e as fachadas laterais mantêm a mesma configuração, os mesmos vãos, mas a fachada que dá para o Logradouro, a fachada norte, tem um conjunto de acrescentos distintos do ponto de vista da forma, do ponto de vista material e também da sua escala, de acordo com as necessidades. Portanto, a sala é um volume de betão, o espaço que constitui um espaço de trabalho de um dos quartos é uma estrutura metálica forrada a aço cortene pelo exterior e a varanda cá em cima é uma estrutura em madeira. Portanto, são caixas que têm materialidades diferentes, escalas diferentes e usos distintos. Bom, aqui vê-se as 2 fachadas em oposição. Portanto, aqui procura-se mesmo recuperar a fachada original. Acrescenta-se apenas 2 mansardas, que no fundo é uma espécie de réplica da mansarda que existia, para conseguir eliminar o espaço do sótão. De resto, coloca-se também aqui uma porta de acesso à garagem, mas é uma porta oculta, e mantém-se exatamente a mesma fachada, os mesmos caixilhos. Os caixilhos são recuperados, os caixilhos originais, colocando depois uma caixaria dupla onde funcionava a portada. A fachada para o Logradouro é totalmente transformada com os tais volumes que referi há um bocado, com a sala, a zona de trabalho e este espaço exterior do quarto de casal. Aqui percebe-se bem, nesta secção longitudinal, percebe-se bem os temas, que é a cave no piso inferior, a sala como extensão a partir da circulação ao centro, e é um volume novo, e também com uma mudança de pé direito. Aqui tiramos muito partido do pé direito original, 3,5 metros, e aqui pé direito mínimo, criando também esta extensão para o jardim, e depois esta divisão ao centro dos quartos, no segundo piso, e o espaço do sótão.
Bom, estes são cortes pelos volumes novos, não é? E aqui percebe-se a forma como o sol e a luz entram neste espaço. Aqui também há um lanterninho ao centro que marca. Esta sala ganhou muita profundidade e, portanto, este lanterninho marca um espaço relacionado com o fogão de sala, diferenciado do espaço de estar relacionado com o exterior, e depois os outros dois volumes, tudo com materialidades e espessuras e materiais completamente distintos. Fez-se aqui uma axonometria seccionada pelas secções verticais e seccionada piso a piso, percebendo de alguma forma aquilo que se mantém como original e aquilo que constitui claramente uma extensão da pré-existência. Aqui é uma chatice, eu vou tentar ver como é que eu consigo ver as imagens cortadas. Vou ver só aqui, se peço ajuda, só um segundo. Falar com as imagens cortadas é uma chatice. Estás a ver? Como é que isto se pode? Ali no menos, não? Assim? Mas ainda está cortado. Menos. Isso. Ok. Isso. Perfeito. Não. Pronto, assim, pode ser assim. Ok. Ok. Pronto, peço desculpa porque estava a fazer impressão estar a explicar. Bom, pronto, esta é a fachada de rua, não é? Bom, onde se percebe claramente aquilo que se acrescenta, que são estas duas mansardas, e mantendo exatamente a fachada original e construindo a cozinha exatamente aqui entre as duas construções. Mas já era ali a cozinha, de facto era ali que funcionava, embora se tenha redesenhado esta fachada. E aqui a fachada oposta, não é? Que tem muito a ver com esta ideia de extensão e de marcar cada volume com o seu material, mas claramente como elementos dissonantes do edifício original. Depois a relação da sala com este espelho de água, a vontade dos clientes era ter uma piscina, nós tentámos que fosse menos piscina e que fosse mais um espelho de água, e nesse sentido acrescentámos também alguns elementos lúdicos, como esta fonte, para retirar essa conotação com a piscina, e também na forma como tentámos desmaterializar alguns elementos que estão naturalmente associados ao tema da piscina. Esta é uma imagem do interior, da circulação ao centro da casa original. Portanto, à direita, sala de refeições, à esquerda, a sala de estar. A mudança de pé direito, não é? Do pé direito original para um pé direito muito tenso, de 2,40, que tem a ver com a nova sala, e a possibilidade de, a partir de planos que correm, de encerrar estes espaços. Portanto, há a possibilidade de uma leitura transversal da casa, de fachada a fachada, abrindo estes planos, estas portas de correr, ou de encerrar totalmente estes espaços. Um elemento também importante nesta casa foi o pavimento, porque são peças de madeira de riga antiga, e que de alguma forma a casa é toda pintada a branco, incluindo madeiras, situações de portas lacadas a branco, tetos, paredes. O único elemento que de facto ganha muita presença são os pavimentos, sobretudo porque os pavimentos são peças muito largas, estão a ver com um corredor feito com três tábuas de madeira,
e com juntas muito fortes para permitir dilatar, e como são madeiras recicladas, tem muito desenho e tem muitas emendas que são particularmente interessantes. Depois a cozinha, como um espaço fora da casa, é um espaço muito tenso, porque era o espaço disponível. As portas, este tem a ver com a relação da sala com a comunicação vertical. Também este espaço pode-se encerrar a partir de painéis móveis. Aqui está, no fundo da sala, a relação com a fachada de entrada, o acesso. O lanterninho que permite criar duas zonas de estar nesta sala e anular um bocadinho a sua profundidade. Depois isto ao contrário. Embaixo, na verdade, o espaço que resultou que é um espaço mínimo, mas constitui um espaço de apoio à casa importante. A segunda sala iluminada a partir de um pátio inglês, esse aqui, e que se procura de alguma forma também trazer a fachada exterior para o interior, anulando também esta passagem, tentando ocultar esta passagem. Já no piso dos quartos, o modo como construímos a caixaria dupla. Portanto, o que fizemos foi manter a caixaria original de vidro simples e depois montar um caixilho de vidro duplo em latão, no sítio onde funcionava a portada, e entre as duas existe um sistema de blackout que permite selar a luz natural. Esta é uma zona de trabalho de uma das filhas, que dá para a fachada de rua. E esta é a segunda zona de trabalho, é a tal caixa da Ascorten suspensa na fachada norte, e que tem este tema também, que é, e é um tema que de alguma forma trabalhamos muito também nos dispositivos cênicos, que é ter um pavimento, um teto e paredes construído com o mesmo material, contraplacado, e a partir do rebatimento de alguns planos, revela-se a luz natural no espaço interno, revelando também as próprias peças de mobiliário. Mas implica sempre um corpo em movimento para revelar o espaço, este espaço de trabalho. E, portanto, constrói-se uma secretária, uma chaise longue e uma mesa de apoio. Por fim, no último piso, o espaço de escritório. Esta era a mansarda original, esta é uma réplica. E constrói-se uma outra para a zona do duche, do quarto banho de casal, para receber a luz, e tem também este sentido lúdico. Ok, depois passando a outro trabalho, trata-se de uma ampliação também de uma casa. Esta é uma casa de fim de semana. Chamusca da Beira, é perto de Oliveira do Hospital, a casa principal é esta. Isto era um terreno agrícola e sobretudo estava associado ao tema da horta, tinha algumas árvores frutos e era uma zona de horta. E esta casa, esta quinta, nesta ponta, tem uma relação física com uma pequena aldeia que se situa exatamente aqui. Bom, o que pretendia era, de alguma forma, trabalhar a relação da casa com este espaço, com este jardim, criar um jardim e que tivesse uma relação clara com este espaço. A casa desenvolvia-se para um pátio e tinha uma relação distinta com esta área da horta, e eles procuravam que, de alguma forma, criar uma sala que permitisse que a casa se relacionasse com um futuro jardim.
Devo dizer que este cliente veio ter connosco porque tinha visto o nosso projeto da Casa de Chá do Castelo de Monteporo Velho e pensou, porque a ideia era construir uma sala, um pavilhão de jardim, e pensou que uma solução muito, muito transparente poderia ser o tema interessante para este espaço. Na verdade, fizemos um pouco ao contrário. E pensámos que devia ser uma caixa um edifício bastante encerrado, até porque é um edifício que só se usa pontualmente, e que devia estar fortemente tensionado com os elementos vegetais e também com um elemento de fecho da propriedade, que é um muro forte que separa o espaço edificado do espaço agrícola e que delimita também o espaço agrícola. E então esta foi a imagem de referência, que de alguma forma interessava-me esta tensão entre o elemento vertical construído e os elementos vegetais. Bom, a casa principal situa-se aqui, deste lado, voltada para este lado. Existia um pátio aqui que está associado a uma zona de forno e alambique, e existia aqui também um espaço de apoio agrícola, era um espaço de armazém de produtos agrícolas. E depois existia aqui um tanque de rega, existia aqui uma garagem e a horta situa-se exatamente aqui. Portanto, o que nós propomos é a demolição da garagem e também uma nova proposta de tanque de rega, e construímos um edifício exatamente que se situa entre este muro que limita este espaço e depois tem uma extensão para aqui e depois limita a propriedade, e a presença de uma linha de árvores muito forte, de laranjeiras, neste ponto, e também a presença de um poço neste ponto. E, portanto, é a partir destes elementos, das laranjeiras, do poço e deste muro, que se desenha este novo pavilhão. Começámos por fazer aqui uma espécie o pavilhão como uma espécie de espelho do ponto de vista da volumetria, do ponto de vista da escala, do coberto que existia, de alguma forma. E, portanto, acentuando esta relação entre os dois, esta tensão entre os dois, mas depois trabalhando materialidades completamente distintas. Criando uma espécie de junta forte entre os dois, que funciona também como espaço de entrada, como espaço de ventilação e de circulação. Bom, este pavilhão constrói-se a partir de 3 temas. Um que tem a ver com a questão da materialidade e a ideia de criar um edifício que seja telúrico, bastante agarrado ao solo, e que de alguma forma tenha a ver um bocadinho também com o peso do muro de pedra rebocado e caiada branca. Esta ideia de um edifício que é telúrico, agarrado ao solo. Depois, uma outra ideia é trabalhar muito a partir das diferenças de cota, ainda que ténues, mas acentuar essas pequenas diferenças de cota e marcando essas diferenças também no espaço interno. E o outro tema era esta tensão com os elementos vegetais, mas procurar relações visuais, de abertura entre o interior e o exterior, muito a partir dos elementos vegetais pré-existentes. Depois trabalha-se também um outro tema, que é, se fazemos um edifício em betão, poderia ser interessante explorar esta questão de uma materialidade única,
em que temos um dispositivo de portadas que funciona como a cofragem das paredes de betão. E, portanto, usando aqui também o positivo e negativo. Há depois também um outro tema importante, que é a construção de uma chaminé associada a um fogão de sala, que também tem a ver com a questão da diferença de cotas, e que tem depois um dispositivo de ventilação natural quando o edifício está fechado. Isso faz com que as duas fachadas do topo sejam distintas. Esta ganha muita escala pela presença da chaminé, e esta é que tem uma relação muito clara do ponto de vista volumétrico com a pré-existência. Este aqui são dois cortes por duas ligações entre os dois edifícios. Este constitui uma passagem entre o edifício pré-existente, que funcionava como sequeiro de produtos alimentares, e a nova sala. E aqui também uma comunicação visual na única abertura que existia neste muro e que estabelece uma relação da sala com uma zona de alambique. Bom, e pegamos um bocadinho neste tema também, que está também no projeto da Casa Rebol Cordeiro, exatamente naquele pequeno espaço de trabalho, que é de um edifício fechado e um edifício aberto. Ele, quando está totalmente encerrado, é muito abstrato, não se reconhece a sua escala, e quando se abre, transforma-se claramente, sobretudo nesta relação interior-exterior, mas também na questão material, porque cria uma espécie de lambrim exterior em madeira que lhe dá um caráter doméstico, permitindo também uma franca abertura do espaço interior para o exterior. E, portanto, joga-se tudo a partir também destes cheios e vazios e da modulação das portadas, no sentido de criar uma nova linha de lambrim relacionada com o espaço doméstico. Bom, inscreve-se, por acaso aqui falta o poço, mas inscreve-se também um novo tanque de rega, que funciona com uma relação com esta fachada, na fachada nascente. Estes são maquetes. Esta é uma maquete escala 1:50, onde se percebe esta diferença clara de materialidade entre o edifício pré-existente e o edifício novo. Esta já é uma maquete de escala 1:20, que permite entrar dentro do espaço interno, e esta é a parede que existe, a cobertura, e depois os dois elementos que permitem ligações visuais e diretas, físicas, entre os dois edifícios. Aqui acoplando já o segundo edifício, o edifício de construção de raiz. E depois o espaço interno, portanto a ligação entre os dois espaços. Este espaço transforma-se num espaço de transição entre o pátio do alambique e esta sala, e contém também aqui uma pequena peça que funciona como um sanitário de apoio, que vai buscar luz à cobertura. Bom, esta é uma imagem da garagem que existia. Existia também aqui já uma transformação desta cobertura, mas a cobertura original era mais próxima do nosso desenho, embora não com esta expressão, mas era uma água contínua, e nós resolvemos retomar exatamente esse tema. Aqui percebe-se claramente esta diferença material entre pré-existência e edifício novo. Portanto, é a zona relacionada com o forno, e depois ali a zona do alambique, um portão que se desenha para encerrar este espaço do pátio.
esta tensão entre os dois edifícios, criando este espaço, esta junta larga, que permite não só o escoamento das águas pluviais, mas também a ventilação e o acesso ao interior deste espaço. Esta fachada é a fachada poente, e de alguma forma aqui percebem a primeira imagem de referência. Claro que são escalas completamente distintas e diferenciadas, mas tem muito a ver com a primeira imagem de referência, que é um edifício estreito, vertical e muito tensionado pelos elementos vegetais. Esta é a fachada oposta, portanto a fachada nascente, que ganha uma outra expressão pela presença do fogão de sala e a construção do novo tanque de rega. Existe deste lado também uma possibilidade de entrar neste espaço a partir deste ponto, e esta é uma das ligações físicas entre os dois edifícios. Esta é a fachada aberta ao jardim, portanto, o tal sistema de portadas que pode ganhar diferentes configurações, se estiver perpendicular ao edifício, confinam um espaço exterior, mas muito intimista, ou pode abrir totalmente, criando o tal lambrim, transformando claramente a escala deste edifício. E, portanto, joga-se aqui muito também nesta ideia de transformar a relação de escala com este edifício a partir de um sistema de aberturas, transformar também esta relação interior-exterior, estas caixarias correm para dentro da parede e podem-se anular totalmente, e trabalha-se muito a partir desta ideia do positivo e negativo. O espaço interior é um espaço relativamente tenso, estreito, vertical, e que tem depois uma forte relação com o exterior. Ao fundo, esta é a zona de fogão de sala, também o dispositivo que permite a ventilação natural quando está encerrado, sobretudo no verão, e depois a construção de aberturas que tem uma relação muito forte com os elementos vegetais. Esta é a fachada entre os dois edifícios, portanto, a tal relação com a zona do alambique, ou a possibilidade de ventilação transversal deste espaço, esta é a relação com o alambique. E a outra passagem física entre os dois edifícios, vista ao contrário, a possibilidade, como disse, de sair neste ponto para o exterior, e depois a construção desta caixa, que contém no interior um espaço sanitário de apoio, e que vai buscar a luz à cobertura para uma zona de lavatório naquele ponto e para este espaço interior a partir deste dispositivo. Por fim, alguns elementos importantes, que acabam de ser importantes, são muito pontuais, mas que acabam por localizar espaços de estar do espaço exterior. Aqui era necessário, a água é bombeada do poço para uma pequena cisterna e depois cai aqui no tanque, criando também aqui um efeito lúdico, e tendo esta cisterna, esta pequena cisterna, resolvemos colocar também um banco. Esta foi uma transformação ou uma alteração de projeto que é, por um lado, esta imagem é interessante por duas razões. Primeiro porque os elementos vegetais eram tão importantes neste projeto que foi preciso protegê-los, não é? Porque eram os elementos fundamentais do projeto, ou um conjunto de elementos importantes no projeto. E depois, nesta forma de os proteger, achámos que poderia ser interessante, por um lado, vir na outra imagem, ter um banco aqui que de alguma forma cria um espaço exterior, mas um espaço mais intimista, que depois pode ser muito reforçado pela presença das portadas
no sentido perpendicular, mas a partir deste tema surgiu a ideia de desenhar uma outra peça que permitia exatamente esta relação com este elemento vegetal, pontuando uma zona de estar neste espaço. Este projeto é um projeto até anterior a estes dois. Coloquei aqui porque de alguma forma tem a ver depois com o projeto seguinte, que é a reconversão de um palheiro, aqui também no centro, Cortegaça, é perto de Mortágua, e trata-se de uma estrutura muito elementar, estrutura rural, em que contém de apoio a uma casa, também uma pequena quinta. Situa-se numa pequena elevação, em cima tem a casa do caseiro, e embaixo tem uma zona para animais e apoio a estruturas, máquinas agrícolas. E, portanto, é claramente uma estrutura de apoio a um espaço rural. A construção é interessante porque é uma construção muito elementar, mas com regras muito, muito claras, e construída em xisto e também em madeira, com telhado de duas águas. Bom, aqui devo dizer que este projeto tem uma história curiosa, porque eu fui chamado a dar uma opinião sobre a reabilitação da casa principal, que estava praticamente no fim, e eu achei que não havia nada a fazer, a obra estava quase construída e, portanto, não havia muito a fazer. Mas existia este palheiro, o propósito não era recuperar o palheiro. Eu referi, olha, esta casa está feita, não há muito a fazer, melhor é acabar a obra. Mas existe este palheiro e seria muito interessante recuperá-lo. E foi a partir daí que construímos um programa. E o programa passava por a senhora herdou a casa, e por isso é que também herdou a obra, e não sabia muito bem como fazer, e vive sozinha, e achou que podia ser interessante ter uma pequena habitação para ela, uma vez que a casa-mãe, a casa principal, era demasiado grande. Mas achou interessante a possibilidade de haver uma articulação física, direta, coberta, entre esta estrutura, o palheiro, e a casa-mãe. E então construiu-se um túnel que é simultaneamente um espaço de garrafeira, porque havia necessidade de criar espaço de armazém de garrafas. Bom, e aqui estão a ver, esta é a casa-mãe, esta é a adega, e esta é a estrutura que existia, do palheiro. Tem uma composição muito clara, porque são 15 metros por 5, dividido ao meio, 7,5, aqui xisto e aqui estruturas em madeira, depois com um alpendre que tem uma extensão para sul. Em cima, a partir de uma escada muitíssimo inclinada, existia uma circulação ao centro, onde funcionava uma zona de quarto e uma zona de sala da casa do caseiro. Bom, este é um trabalho muito de reabilitação, que não vê necessidade de criar rupturas. A única ruptura é, do ponto de vista espacial, é a construção de uma sala de pé direito duplo, eliminando a zona de alpendre, e portanto aqui há uma intervenção muito, muito, muito clara, mas mantendo a mesma materialidade, isto é, mantendo exatamente as paredes da alvenaria de xisto, com as mesmas aberturas. A única abertura que se faz é esta, que não existia, e a construção deste perímetro desta sala em madeira, né? A partir de um sistema de filtro da luz. Construindo aqui uma zona que tem a ver com uma zona de refeições, cozinha neste ponto, um quarto bem de apoio, a grande sala e depois a passagem para o piso superior a partir desta escada, construindo uma zona de mezanino de trabalho sobre a sala e depois o quarto na outra ponta.
com o desdobramento do quarto banho, porque a circulação só se consegue fazer de forma confortável ao centro. Bom, aqui vê-se o corte, não é? Portanto, a zona de refeições, cozinha, sala de pé direito duplo, a mezanine, a passagem para o quarto. E esta é a passagem, é o túnel que é semi-enterrado e que permite fazer esta ligação física das duas estruturas, tem depois um lanternino ao fundo e permite também a meio sair para o exterior. A ideia é, de alguma forma, construir aqui um muro muito espesso entre a rua e a propriedade, reforçando essa ideia de espessura a partir da construção desta passagem. Bom, como eu disse aqui, mantém-se a mesma materialidade, os mesmos materiais, a cobertura, duas águas em telha de marselha, uma estrutura em madeira, com asnas em madeira, associadas a pilares de madeira na zona da sala e mantendo exatamente as mesmas estruturas também, as mesmas paredes em autoportantes, alvenaria de xisto. Há depois um revestimento interior para criar conforto, com isolamento térmico de gesso cartonado, a madeira no pavimento e a nova escada que permite articular as diferentes escolas. Estão a ver, esta passagem aqui é uma passagem de 2 metros. E vê-se bem este tema da forma como moldamos o espaço interno e simultaneamente mantemos a mesma materialidade ainda com expressões distintas. Esta passagem entre as duas construções semi-enterrada é feita em peças de betão pré-fabricado, são manilhas de saneamento e que são apenas revestidas pelo interior. A maquete em que se percebe esta ideia de transparência e de filtro entre a sala e o exterior, e a fachada norte, que é exatamente oposta, muito cega, mantendo apenas umas janelas de ventilação que já existiam, e o tal túnel de ligação, de articulação entre as duas construções, com uma iluminação que remata este percurso. Bom, isto são imagens, ainda não estavam concluídos os espaços exteriores, apenas o edifício, mas percebe-se que se mantém a mesma configuração de edifício, os mesmos materiais, embora tratados de modo diferente, e a tal passagem em betão aparente, são manilhas de betão pré-fabricado, a ligar as duas estruturas. Esta é a fachada norte e esta é a fachada sul. Este é o túnel de ligação, que depois é forrado a viroque no pavimento, teto e parede. Existe aqui uma possibilidade de sair para o exterior. Este banco marca sinaliza essa passagem para o exterior, e nesta espessura do banco constrói-se a garrafeira. Chegando ao palheiro, a escada, existe espaço de refeições, visto ao contrário. Esta é a única abertura que se faz realmente e que permite a relação destes dois espaços. Ainda assim, esta passagem é filtrada pela presença da escada. Este é o espaço de sala. De alguma forma, esta construção está associada, vê do lado esquerdo uma imagem da arquitetura popular japonesa, mas também podemos encontrar em algumas seções da arquitetura popular portuguesa, sobretudo em palheiros, sequeiros, um pouco esta imagem, que tem a ver com a construção de um fecho feito em peças de madeira que filtram a luz do dia e que marcam uma espécie de malha no espaço interno
que muda consoante a estação do ano e também muda durante o dia. Vê-se também nesta imagem de sequeiro um pouco esta imagem. Aqui é a zona do fogão, é o único sítio onde não se cobre o aparelho em xisto pelo interior, para funcionar também como uma zona relacionada com o fogão de sala. Visto ao contrário, aqui também está muito associado o tema das casas de fresco, não é? Estas casarias podem abrir no verão e permite uma total ventilação deste espaço. Em cima, a zona de mezanino, visto ao contrário. Localiza-se, não queríamos subir aqui os pés direitos, queríamos manter a cércia do edifício e, portanto, localizamos as zonas de estar, as zonas que contêm mobiliário, nas partes baixas. E a circulação ao centro. O mesmo acontece na zona do quarto. Esta casa em Penela é uma casa que também foi construída como casa de fim de semana, mas neste momento os clientes gostam tanto da casa que resolveram ir habitar para esta casa. E eu coloco aqui porque, de alguma forma, também foi um cliente que viu uma obra nossa, nomeadamente o Palheiro, e queria que eu fizesse um palheiro, não é? Queria que eu fizesse um projeto próximo da ideia do palheiro. E eu disse que isso, com certeza, que poderia fazer uma casa que tivesse, do ponto de vista tipológico, algumas semelhanças, mas que seria, obviamente, uma construção de raiz e seria uma coisa do ponto de vista da linguagem, do ponto de vista, mesmo do ponto de vista formal, distinto. Mas que sim, que a grande economia de espaço que encontrei no projeto do Palheiro e de circulação entre espaços e de relação entre espaços poderia ser um tema para este projeto. A primeira dificuldade foi esta, achar o terreno muito bonito e senti que colocar aqui um edifício seria um problema. E a primeira coisa que tentei foi enterrar o edifício. Depois percebi rapidamente, porque o orçamento era um orçamento muito curto, essa era também uma condicionante do cliente, é que tinha de ser uma casa muito barata, e percebi que não era possível com aquele orçamento fazer essa proposta. Então fiz exatamente o contrário. Portanto, só para explicar, o terreno tem uma ligeira pendente até aqui uma linha d'água, é uma zona muito bonita, perto de Conímbriga, porque é a Serra do Sicó, do Rabassal, porque tem uma vegetação de oliveiras, ciprestes, é um terreno com terra arável muito, muito, muito curta, as árvores não crescem muito, mas está muito associada à paisagem mediterrânica. E depois tinha também esta elevação no cimo com um pequeno castelo, uma pequena muralha, uma ruína no topo. E depois pensei um pouco ao contrário. Pensei que se não conseguia embutir, talvez pudesse fazer o contrário, suspender a partir de 2 apoios, e foi um pouco esta imagem de referência dos espigueiros do norte do país, que era não tocar no terreno. Pronto, e o projeto nasce um bocadinho dessa vontade. Por um lado, fazer uma zona semi-enterrada que tem a ver com a entrada nesta propriedade, isto é, para conseguir que o automóvel se situe neste ponto sem invadir a propriedade, porque a rua está cerca de 1,5 m mais baixa em relação a esta propriedade. E por outro lado, portanto, este é um espaço em negativo, e por outro lado, criar 2 apoios para suspender a construção, não tocando
no terreno. E este perfil tem a ver com isso, não é? A inscrição da zona de estacionamento automóvel neste ponto, baixando ainda um pouco mais em relação à rua, e depois, voltando ao terreno, os dois apoios. Este apoio é como o apoio de uma ponte, ganha expressão e transforma-se numa garrafeira. E a partir daí suspender a construção. O problema também é muito elementar, que é implanta-se junto ao limite norte da propriedade. Não pretendia abrir muito nesta fachada, exatamente porque é uma fachada norte, portanto esta fachada tem apenas pequenas janelas que permitem a ventilação transversal do edifício, abrindo para sul. E a partir deste tema, que é uma entrada apenas marcada no exterior, portanto o átrio para mim é o exterior, com pequeno espaço de transição, a sala de refeições, a cozinha, a sala dividida em dois espaços, uma zona de fogão relacionada com a paisagem e com a elevação, o monte, e uma outra relacionada com uma estante, neste ponto, e uma escada que acede ao piso de cima, que é um espaço também de arrumação e que tem incluído também uma zona de sanitários e o quadro elétrico. Aqui uma espécie de espaço servidor de infraestruturas e de circulações. Depois em cima, 2 quartos. O quarto das filhas, o quarto de casal. Existe depois um quarto de banho e um espaço para quarto de visitas. Bom, aqui vê-se tudo o que está enterrado e desta cota para baixo é em betão aparente, depois é rebocado, mas é uma parede tradicional, de parede dupla de tijolo, com uma solução de pórtico de betão e isolamento térmico entre as duas paredes. Portanto, uma solução muito, muito tradicional, com uma cobertura de 2 águas em zinco. Aqui vem também a ideia de um pé direito mínimo, 2,40. Aqui é 2,40, mas ganha expressão porque, como é um telhado de 2 águas, ganha este espaço até à linha de Comieira, e portanto há aqui um aumento, claro, do pé direito, e esta distribuição faz-se a partir também da linha de Comieira. Bom, aqui a chegada, há depois aqui também um apoio, tem uma pequena arrecadação de apoio às atividades agrícolas, a tal elevação pontuada com a ruína. Tudo isto são espaços mínimos, não é? Aqui uma plataforma que de alguma forma funciona como um pequeno átrio, espaço de transição para o espaço interior. Aqui é muito claro este tema da suspensão e não tocar no terreno, manter exatamente a mesma pendente. Esta é a fachada sul, francamente aberta. E a fachada que se abre para o vale, que inscreve aqui uma porta simulada, uma porta em betão, que permite o acesso a uma pequeníssima adega, que está contida exatamente na espessura deste apoio. Esta é a fachada norte. Entrada. Este é o espaço de transição, portanto, tentámos sempre trabalhar em espaços mínimos, não é? Mas era necessário encontrar aqui uma transição entre o exterior e o interior, criando este espaço de transição. Funciona como um guarda-vento, mas simultaneamente como um espaço de transição entre o interior e o exterior. A sala de refeições, a partir da cozinha.
visto ao contrário, depois a sala, portanto, francamente aberta, é como se não existisse esta fachada, não é? O caixilho é a única caixaria que é trabalhada como sendo oculta, não existe caixilho, o vidro entra no reboco para permitir essa extensão para o exterior. Visto ao contrário, portanto, zona relacionada com a leitura, com a estante, que tem uma janela mais baixa, o guarda-vento ao fundo e a tal escada que funciona como arrumos e que contém também uma zona de sanitário neste ponto. Estas janelas são janelas que de alguma forma pontuam esta relação com a escada, que marca o início da escada e o fim da escada, mas são sobretudo, é importante do ponto de vista da luz, das circulações, mas é sobretudo para funcionar como janelas de ventilação transversal no verão. Depois a circulação horizontal no piso superior, um quarto ao fundo, outro quarto do outro lado. Aqui é o quarto relacionado com as visitas e depois existe aqui também um quarto de banho. Estas são as situações de quartos. Constrói-se um armário que tem alguma profundidade, serve de arrumação e serve também para conseguir criar formas de iluminação deste espaço e de ventilação do espaço, inscrevendo também um espaço de leitura, um pequeno espaço de trabalho. Este ganha bastante profundidade para inscrever este espaço e para permitir que o rebatimento da porta, uma porta de 80 centímetros, estabeleça uma relação também com a espessura do armário. Bom, e depois sempre esta vontade de relacionar estas aberturas com a paisagem. Por fim, a casa no Castanheiro. Esta é uma situação muito diferente, porque trata-se de uma pequeníssima construção. A casa anterior também era uma casa pequena, mas esta aqui Essa casa que é muito fixe dela. Esta é testada nos seus limites. Hã? Sim. À volta do Castanheiro. Sim, à volta do Castanheiro, sim. E o que se procurava era fazer uma pequena casa. Essa foi uma das imagens que fiz da primeira visita a este terreno. O terreno é um terreno que situa-se perto de Foscoa, perto da Meda, entre Trancoso e Ameda, portanto, interior do país, acima de Pinhel, e é um terreno que tem um conjunto de castanheiros, carvalhos e pinheiros, e que tem uma pendente para sul. Embaixo existe uma pequena povoação que chama-se Valflor, e existia aqui uma pequena plataforma horizontal. E este castanheiro também sobressai neste território. E, portanto, da primeira visita, sugeri construir a casa em torno deste castanheiro. Uma das relações que me interessou foi, de alguma forma, pensar numa pequena construção, num objeto que fosse muito tenso na sua relação com o castanheiro. Isto é, de alguma forma ele seria moldado pela presença do castanheiro e daria necessariamente um objeto muito triangulado, muito tensionado. E lembrei-me desta imagem da Pina Bausch no Café Müller. E desenvolvi uma construção que é quebrada, que de alguma forma é desenhada muito a partir da relação com o tronco e da relação com alguns ramos principais deste castanheiro. Lembrei-me também desta imagem do Pedro Cabrita Reis, Quarto para um Poeta, sobretudo desta relação muito tensa entre construção e elemento vegetal.
E lembrei-me também desta escultura do Carlos Nogueira, bastante mais delicada, e que se chama Casa Comprida com ar dentro, mas que vive muito desta tensão com os elementos vegetais. E, portanto, esta ideia de construído e versus elementos vegetais. E achei que a Casa no Castanheiro devia se situar entre as duas culturas. Por um lado, esta ideia de tensão e, por outro lado, encontrar alguma delicadeza na forma como estabelecia essa relação. Bom, uma das coisas que pensei no princípio era fazer uma construção em madeira, totalmente em madeira. E sendo totalmente em madeira e uma pequena construção, pensei que deveria ser pré-fabricada numa oficina e que depois devia ser transportada para este lugar. Na verdade, esta ideia de envolver muito a casa no castanheiro e de alguma forma configurá-la a partir dessa relação tensa com o castanheiro, obrigou-me a construir no lugar. Portanto, há aqui uma ideia de pré-fabricação no início, mas tornou-se uma impossibilidade. E aquilo que fiz no princípio foi fazer uma maqueta também real, para perceber, a partir de um primeiro esboço, como é que poderia desenvolver a forma. E, portanto, houve duas tentativas entre o ateliê e a visita ao lugar, no sentido de encontrar as relações possíveis e tensas entre este edifício, este novo edifício, e o Castanheiro. E ele nasce claramente desta ideia. O Castanheiro devia fazer parte da construção, quer do espaço interno, quer da configuração externa deste edifício. Desde o primeiro momento percebi que ele devia se situar do lado sul, do lado norte do Castanheiro, para permitir uma zona abrigada, protegida dos ventos, e usar o castanheiro como elemento de sombra no verão. E, simultaneamente, como havia um tronco horizontal forte nessa direção, a construção tinha que ser também quebrada ao nível da cobertura. E, portanto, de alguma forma, há aqui uma analogia da planta com o corte. O corte é quebrado para o tronco entrar dentro do espaço interno, e a cobertura é quebrada para passar um ramo estruturante no sentido sul-norte. Isso fez também com que, de alguma forma, dividisse o programa interno. Deste lado, a zona do quarto, e como a cobertura sobe, construir uma mezanine em cima. Não há propriamente sala. A nossa ideia é que a sala é a copa do Castanheiro, mas há aqui uma zona de fogão de sala e um sofá de apoio, mas num espaço mínimo. E depois, deste lado, há aqui um armário, há aqui uma mesa também, e depois deste lado a zona da cozinha, também com uma mesa de apoio neste ponto, e a zona de sanitários, duche deste lado, lavatório e sanita deste lado. E, portanto, de alguma forma, é o elemento vegetal, é o castanheiro que divide o programa interno. E, de alguma forma, este projeto nasce, por um lado, de uma abstração que tem a ver com uma geometria, que é a ideia de um cubo de 4,10 metros de aresta, associado, e depois é retirado uma parte para inscrever o tronco e é retirado novamente em altura para inscrever um ramo praticamente horizontal que atravessa a construção. E depois sucessivos cortes que já foram feitos em obra para não conseguir, para de alguma forma não cortar nenhum dos ramos do castanheiro. E a construção de uma plataforma, de sucessivas plataformas no exterior para funcionar como zona de estar.
há também aqui uma ideia, apesar de tudo, importante, que é um edifício muito encerrado na envolvente e bastante aberto para o interior. De alguma forma, o Castanheiro cria um espaço intimista a partir do interior. A Copa do Castanheiro cria aqui um espaço intimista, ainda que bastante aberto para o exterior. Bom, vê-se bem aqui. Pronto, aqui vê-se o corte que é provocado por este ramo e que passamos de para um pé direito mínimo de 2 metros neste ponto e também 2 metros assim. Portanto, este espaço é um espaço de estrangulamento, quer na vertical, quer na horizontal. As duas fachadas, esta é a fachada poente, que tem um lanternim, uma abertura para a mezanine e que permite também a entrada de sol neste sentido no inverno, que atravessa toda a construção, projeta-se deste lado. E esta é a fachada que ilumina a zona do duche, numa cota alta e uma pequena fresta que ilumina a zona da sanita, e também a possibilidade de haver esta relação transversal para ventilar o espaço interno. Ela também está muito condicionada por elementos rochosos que existiam neste ponto e neste ponto, e portanto também é uma construção pensada nessa tensão com os elementos rochosos. Bom, esta já é a imagem da sua construção. Nós pintámos de negro porque, de alguma forma, tornava esta forma mais oculta. Portanto, os negros estão muito presentes, não só na sombra, mas muito presentes também na vegetação, e, portanto, era uma forma de tornar ainda mais oculta a construção debaixo do castanheiro. Bom, percebe-se aqui bem a forma como esta construção se desenvolve a partir da forma do castanheiro, o tal ramo horizontal que atravessa neste sentido e que depois baixa neste sentido. Há também aqui um ramo fundamental que sobe nesta direção, que acompanha esta inclinação da cobertura e que depois desce a seguir. Esta é uma abertura a norte, que tem a ver com a pequena mesa que se inscreve nesta zona, de transição da sala para a cozinha. Do lado poente. Há aqui uma ideia interessante nesta imagem, que é, eu digo que esta construção é uma casa barómetro, que se sente muito a passagem do tempo e do clima, não é? Porque o Castanheiro tem grandes transformações ao longo do ano e isso sente-se muito na forma como estabelece este diálogo com a construção. Aqui, outono, verão, onde permanece uma ideia de sombra, criando um espaço de sombra a sul. Aqui já há bastante mais luz, porque começou a cair as folhas. E no inverno é completamente diferente. Isto é um dia de chuva, mas quando está sol, o sol entra no espaço interno. Aqui percebem esta forma muito orgânica do Castanheiro e a sua relação com a construção. Estes cortes foram cortes feitos na obra, não estavam pensados, e que têm muito a ver com esta necessidade de introduzir alterações para estabelecer esta relação tensa com o Castanheiro, não implicando nunca fazer cortes nos ramos do Castanheiro. Isso prende-se também com outro tema, que é esta construção, uma construção completamente autónoma, não tem fundações, tem apenas uns apoios pontuais, para não colidir com as raízes do Castanheiro. E também há aqui uma ideia
de que deve ser uma construção de alguma forma permeável para permitir que as chuvas continuem a regar esta zona das raízes do castanheiro. Portanto, esta ideia da planta mínima tem muito a ver também com isso, não tornar este solo impermeável, e por outro lado, esta ideia de soltar do terreno tem a ver com isso, não colidir com nenhuma raiz do castanheiro. Este corte tem a ver com este ramo que passa aqui. Por acaso ficámos tristíssimos porque é um ramo que está a secar. e bom, pronto, é daquelas coisas. E há um outro tema também interessante que não contámos com ele, não sei se deu para perceber numa ou noutra imagem, que é o castanheiro, isso é perfeitamente natural, mexe muito com o vento, mas sobretudo altera-se muito com as castanhas. As castanhas pesam imenso. E, na verdade, aquele ramo horizontal, quando está carregado com muitas castanhas, baixa imenso. E então nós tivemos que pôr uma escora do outro lado, uma escora metálica, para que em dias de vento não bata na construção. Portanto, esta ideia de que é um elemento orgânico e que mexe e que se transforma é muitíssimo interessante neste diálogo com o elemento construído. Bom, isto é uma zona da sala, percebes? A sala é um espaço comprimido, porque o que é interessante é essa relação com o exterior, aqui uma zona, a tal mesa, uma zona de sofá relacionada com fogão e uma pequena mesa também de trabalho relacionada com o espaço da cozinha. Pronto, e esta é a zona do quarto banho, da zona do duche, a possibilidade de relação transversal neste sentido, o espaço interno. Bom, a ideia era esta, era inscrever o castanheiro dentro deste espaço. E este espaço é um espaço mínimo de habitação. Tudo isto está nos mínimos. Prescindindo claramente do tema da sala. Ou melhor, a sala é o espaço exterior. Tal pequeno espaço de trabalho. O espaço do quarto em baixo e o acesso à mezanine. Funciona também, tem um alçapão que permite fechar, mas funciona também como entrada de luz a partir da abertura superior. Em baixo e em cima. Bom, e por fim há a possibilidade de criar mais intimidade, sobretudo à noite, encerrando uma cortina que permite encerrar todo este espaço. Bom, e é tudo. Não sei se alguém tem alguma questão, só aqui algumas questões técnicas de curiosidade mesmo. Técnicas de construção, não falando do espaço, mas neste último projeto que mostraste, a madeira, eu não percebi se era pintada, ou se a madeira exterior que utilizaste era pintada ou era queimada? É pintada, mas é uma velatura, não sela a madeira, percebe-se que é madeira, não é? Portanto, que é apenas uma velatura. Ok, não é aquela técnica que eu vi há pouco tempo, que é uma empresa dinamarquesa que queima levemente a madeira, então ela fica completamente impermeável com esse... Não, é apenas uma velatura. Uma velatura, ok. E essa opção... De qualquer forma, esta madeira é termomodificada, é uma madeira relativamente estável, okay. E com o tempo fica cinzenta, não é? Vai ficando cinzenta. Demora algum tempo a envelhecer bem, eu acho. E já temos usado essa madeira noutras situações. Aqui criámos esta velatura para tornar ainda mais oculto. Que é interessante, porque há uma história curiosa de uma vez que estávamos lá,
e que alguém andava à procura da casa e não conseguia encontrar. E de repente apareceu alguém dentro de um carro enfiado pela propriedade acima e com a casa em frente e não conseguia perceber onde é que estava a casa. Não é? E era um bocadinho esse mistério. A casa existe, mas o facto de estar pintada a preto e de estar muito simulada debaixo do castanheiro não tem muita presença, de facto. É porque parece uma sombra, não é? É a sombra daquele castanheiro enorme, não é? A opção de levantarem a casa, de a casa tocar, tocar só em pequenos pontos, tu explicaste que tinha sido uma opção de tocar o menos possível as raízes do castanheiro, não é? Da árvore, mas também teve alguma coisa a ver com o regulamento para aquele de construção em que, não sei, porque às vezes sabemos que é muito... Sim, havia esse regulamento, que só se podia construir ali construções em madeira, sim. Okay. Também havia essa limitação, sim. Mas ali foi um pouco mais difícil, porque nós não sabíamos onde estavam as raízes do castanheiro. Claro. E, portanto, tivemos que tatear um bocadinho, porque tínhamos de ter alguns apoios, e tivemos também que desviar um bocadinho a construção em função disso. Mas havia esta ideia de que não poderíamos tocar nas raízes, que eram muito sensíveis, e, portanto, era preciso ter alguma distância. E aconteceu que, onde tínhamos pensado em alguns apoios, havia algumas raízes principais e tivemos que desviar. Portanto, esta ideia de procurar o sítio certo Sim. para encontrar a base da construção foi importante. A construção rodou um bocadinho em relação ao projeto inicial e com isso também criou algumas dificuldades com outros troncos. Embora eu devo dizer que no projeto inicial eu fiz logo tirei uma série de medidas a partir daquela imagem e no sítio tirei uma série de medidas. E na verdade voltei lá, passado algum tempo, e já vi aquilo de uma outra maneira. É muito difícil, por mais levantamento que tu faças do elemento vegetal, é muito difícil tu aprender todas as dimensões do elemento vegetal. E, portanto, só com a construção da maquete é que eu consegui começar a encontrar a forma certa de o fazer. Claro. E acredito que tenha sido um processo muito bonito de fazer maquete, de ir lá ao lugar, de fazer a tal quase uma maquete, como mostraste. Tamanho real, construímos as arestas todas, a primeira vez fizemos aproximado, a segunda vez já levámos niveladores para ter algum rigor, e a segunda vez conseguimos perceber já alguns problemas. Depois havia também os elementos rochosos também, portanto havia ali uma série de elementos que condicionavam muito também a implantação do edifício. Mas eu achei que era interessante existirem, porque iríamos tentar que a construção fosse até ao limite. Portanto, o que me interessava era exatamente essa tensão e, portanto, o facto de existir elementos rochosos era uma coisa que me agradava, não é? E que poderia eventualmente potenciar as relações com aquele espaço. E, portanto, nunca foi uma dificuldade, antes do contrário, foi para mim uma vantagem. Agora, obrigou a um exercício muito rigoroso de implantação e que só em obra é que se conseguiu exatamente terminar. Mesmo na altura, houve ali um problema, nós pensávamos que íamos ter mais espaço, que tinha a ver com essa ideia de que eu não, quer dizer, não me passou pela cabeça com as castanhas o castanheiro descesse, mas desce mesmo muito. Mas não são 10 centímetros, estamos a falar em 40, 50 centímetros. E depois com o vento, como o ramo passa naquele ponto, com o vento havia possibilidade de tocar na cobertura. Portanto, houve necessidade de ajustar, mas isso eu diria que tem a ver um bocadinho também com aquilo que eu gosto na reabilitação, que é de entender também o projeto como um processo. Claro. E um processo que não passa apenas para o ateliê, é muito interessante. Nós agora temos muito esta coisa que o projeto é uma coisa, a obra é outra coisa, não é? Pronto. E são fases completamente separadas. E nunca há hipótese de experimentar nada em obra, não é? Quer dizer, não temos hipótese.
E, portanto, são coisas completamente separadas no tempo e no espaço. E eu gosto exatamente do contrário, gosto imenso da relação com a obra, e gosto dessa possibilidade, de verificar que há verificar bem mais interessantes que aquela que estavam projetadas, porque uma coisa é a obra, outra coisa é o ateliê. E este Castanheiro permitiu-me essa experimentação, não é? Que foi particularmente interessante. Bárbara, posso fazer um comentário breve? João, excelente, gostei imenso, claro. Acho interessante ver o conjunto das obras apresentadas como um todo, em termos da tua maneira de abordar o projeto, o espaço, a arquitetura, os materiais, as materialidades, como dizes. Acho que fica patente a questão da relação com o espaço cénico e o espaço teatral, porque isso dá uma leveza e uma maleabilidade e até uma mobilidade maior do que na maior parte dos projetos dos nossos colegas. Sinto isso, não é? Dispositivos cénicos, os painéis, os volumes salientes soltos, etc, etc, etc. A relação com o corpo, aquela questão da Pina Bauer. Em relação gostei, claro, muito dos projetos, mas em relação ao... E como tu vais viajando pela arquitetura popular, vernácula, reabilitação, obra nova, Casa Arte Nova de Coimbra, não é? Quer dizer, a maleabilidade e a mobilidade permitem realmente uma versatilidade na adaptação. Em relação ao último projeto, eu acho que é um projeto de alto risco assumido, não é? Quer dizer, fez-me lembrar muito, nós temos um pequeno monte lá no Alentejo e convivemos muito com as árvores. E plantámos árvores, ao contrário dessa obra, plantámos-las perto da casa, longe da casa, a meia distância, mas as árvores vivem e mexem muito, e de muitas maneiras. Ele é o vento, são os frutos, os ramos, etc. E aproximar tanto é inquietante. Parabéns por teres conseguido um cliente que aceitou aquele risco, porque é um risco permanente. É o tal processo em curso, não é? É um PREC. Claro. É um processo revolucionário no sentido de que a árvore também roda. Só queria deixar-te uma pergunta marota final, que é, trabalhando tanto com madeiras, mais ou menos transformadas, nunca tiveste problemas com as térmitas? Quer dizer, em edifícios pré-existentes, sim, muitas vezes obriga-nos a trocar tudo, não é? Houve um ou dois projetos em que pensávamos que era possível reabilitar estruturas, pavimentos, e tivemos que fazer tudo novo, não é? Porque estava tudo destruído. Exato. E com o risco que às vezes é melhor tirar a madeira toda e Sim, não voltar a pôr por madeira. exemplo, a Casa da Escrita foi assim. Pensávamos que era recuperável, e depois percebemos que nada se recuperava. O problema é que tínhamos tetos trabalhados, lindíssimos, associados às madeiras, Pois. e portanto era um trabalho muito delicado, que é pôr uma peça ao lado de outra peça e depois só retirar as que estão danificadas quando existe já uma estrutura que se suspende do teto. Pois. Portanto, o teto tem que se manter, não se pode tocar, é um trabalho muito difícil. Normalmente, o problema, os revestimentos é uma coisa que não me assusta. Os problemas estruturais assustam-me, não é? Pois é. E, sobretudo, é uma Porque as coisa térmitas não hesitam em exatamente. estrutura nenhuma. E assusta-me, e sobretudo porque na reabilitação, normalmente as partes que estão danificadas são as partes que estão dentro das paredes, porque estão sujeitas a maior umidade. Estão E portanto, ocultas. só é possível verificar quando se começa a mexer na obra e muitas vezes não está previsto, não é? Não está previsto, e isso é de facto um problema. Sobretudo nas entregas. Nós já fizemos algum trabalho, por exemplo, no laboratório químico, tentando aproveitar as áreas. Se elas estavam muito destruídas exatamente na entrega, desmultiplicámos a asna, fizemos mais duas peças, ensanduichando na entrega à parede a asna pré-existente, para conseguir resolver esse problema. Portanto, às vezes é possível recuperar introduzindo um elemento novo, não é? Mas muitas vezes não é possível, porque essas áreas também eram áreas com muitos anos, mas estavam em muito bom estado. Não estavam na entrega das paredes.
Pronto, mas isso é sempre um problema. Apesar de tudo, hoje existe tecnologia que permite ter as madeiras bastante mais tratadas Uhum. do que anteriormente. Portanto, apesar de tudo, não tanto como no norte da Europa, mas há alguma tecnologia associada que nos dá algumas garantias. Muito bem, muito obrigado, um grande abraço. Não sei se posso, gostaria de fazer um breve Olá, comentário. Gomes da Silva. Olá a todos. Gostaria de fazer um breve comentário, sobretudo dirigido aos alunos que estão a assistir. Primeiro, dizer que gostei bastante. Eu perdi os primeiros projetos porque não consegui entrar logo enfim, na apresentação, na conferência que o João Madeira fez, mas gostava de salientar duas ou três questões. Uma é, e todas elas referentes à paisagem, obviamente, por ser aí que o meu ponto de vista se situa. Uma é que a maior parte dos trabalhos, relativamente às relações com a paisagem, digamos, distante, portanto, relativamente às questões da localização, que há, é evidente, e eu penso que foi mais ou menos explícito, a relação muito cuidada, e portanto é já uma decisão de projeto, relativamente à localização enfim, do edifício, do objeto edificado, em relação à paisagem que lhe é, digamos, mais distante. Isto tem a ver com questões como as referências no espaço, digamos, as referências a determinados elementos da paisagem, sejam elas a colina, sejam elas determinados elementos localizados na paisagem, mas também o modo como isso implica ou tem implicações na organização interna do espaço e na sua comunicação com o exterior. Isso, penso que isso foi muito patente em alguns dos exemplos que foram apresentados. A uma escala mais localizada, que tem mais a ver com a implantação, notar apenas que há um cuidado muito extremo, não só no modo como os edifícios tocam de maneiras diferentes o chão, como se aproximam do chão ou fazem o chão aproximar-se dos próprios edifícios, como modelam determinados elementos fundamentais para a apropriação do espaço mais imediato, o banco em torno da árvore, a árvore em torno da casa, o estrado que relaciona cotas, e tudo isso se refere já a uma escala muito mais próxima, de paisagem próxima, ainda que com grande risco, sobretudo das árvores que são próximas, portanto é de alto risco, como dizia o José Manuel Fernandes, mas de alto risco para a própria árvore, pelos vistos houve já um ramo que secou, portanto, digamos, esta proximidade, este atrevimento, que simultaneamente é o que torna tão interessante esta espécie de convivência entre a casa e, naquele caso, aquela árvore, e gostei muito das referências, sobretudo, à escultura do Carlos Nogueira, Casa com Árvore Dentro, não é? Penso que é assim que se intitula, porque, evidentemente, este tipo de atrevimento e de risco assumido dá, evidentemente, uma originalidade muito grande e uma digamos, torna-o único digamos, como instalação, uma casa que abraça uma árvore, que se torna protegida dessa mesma árvore, mas ao mesmo tempo implica também um enorme cuidado que eu penso que se sente em todas as formas com que João Mendes Ribeiro trata a sua arquitetura. Por último, a relação com a questão da cenografia, que é qualquer coisa que atravessa todo o trabalho do João Mendes Ribeiro, enquanto arquiteto, mas que aqui também, de alguma maneira, se amplia a esta escala da paisagem, quer dizer, há como que uma encenação, e essa encenação da relação da casa com a paisagem, e essa encenação não me parece que seja apenas passiva, que seja apenas visual, é uma encenação que também implica o modo como nos relacionamos com a casa, como saímos da casa e nos apropriamos do espaço mais imediato, ou como, digamos, se estabelece uma presença, e às vezes o João Mendes Ribeiro utilizou a palavra ocultar, ou querer ocultar uma determinada estrutura no solo, ou querer revelá-la destacando-a do chão, e daí as referências a arquiteturas suspensas, como são os pigueiros, enfim.
Portanto, neste sentido, penso que há uma enorme valor e interesse e num modo muitíssimo cuidado como esta arquitetura, estas várias arquiteturas que o João Mendes Ribeiro nos apresentou, se procuram relacionar com a paisagem, não como um agente passivo, mas de uma forma muito, muito concreta e muito atrevida, com risco para as próprias árvores. Obrigado. Obrigada, João. João Mendes Ribeiro, não sei se queres fazer algum comentário a esta provocação. Não, acho que estou de acordo, estou de acordo. É uma... Mas tu deixa de ser curioso, porque por exemplo, o castanheiro, a primeira coisa que nós tentámos perceber era perceber qual é a saúde do castanheiro, se valia a pena esse investimento ou não. Então fui lá com o engenheiro agrónomo perceber o estado do castanheiro e o que é que se teria que fazer. E, portanto, aquele castanheiro, ao mesmo tempo, foi tratado de forma exemplar. É o único que é tratado de forma exemplar, porque ele não pode secar, senão esta ideia perde-se. E não deixa de ser curioso esta ideia também, a necessidade de curar o castanheiro, não é? E de o tratar, de o cuidar, para se manter aquela relação. Todos os outros castanheiros não foram cuidados como aquele. Mas é sempre, isto não deixa de ser uma história engraçada, porque sempre que o castanheiro rebenta, os clientes telefonam-me. Rebentou. Portanto, há aqui esta ideia de que é uma incerteza, sim, mas ao mesmo tempo também que se cria aqui uma narrativa. João, uma das coisas que eu aprendi com o tempo lá no Tal Monte é que as árvores falam connosco, não é? E ao longo do tempo, que é um tempo muito longo, que é o tempo das árvores, não é? São anos a fio, não é uma coisa que passa num mês ou dois, e que são muito suscetíveis. Por exemplo, aprendi que os pinheiros são especialmente sensíveis quando lhes colocamos aromáticas perto, ganham uma vida, que falam com uma linguagem mais entusiástica da vida deles, não é? E, portanto, só para dizer que aquele projeto de alto risco com o castanheiro, eventualmente podes ter intimidado o castanheiro, não é? Não é? Mas, portanto, é uma coisa que nos próximos anos saberemos. Saberemos, claro. Mas como dizia... Não, mas essa relação e essa cumplicidade com o castanheiro é muito interessante. Depois vais descobrir muita coisa, portanto, descobrimos também uma coisa, que é, há um conjunto de ninhos de pica-paus no castanheiro, e que fazem uns orifícios, eu nunca tinha visto, os orifícios perfeitos para entrar na parte de baixo do ramo, para não entrar água, e habitam o interior dos troncos. E aquilo é magnífico, porque há uma altura que só se ouve os pica-paus, mas simultaneamente aqueles pica-paus afastam, por exemplo, as abelhas, e afastam insetos, e não sei o quê. Portanto, há ali um mundo debaixo daquele castanheiro que é incrível, quer dizer, mas é uma coisa que se vai descobrir. Mas não deixa de ser interessante que os clientes são clientes particulares, devo dizer, e isso é importante, não é? E também posso dizer isto porque é sobre o habitar, e também esta relação com os clientes é muito importante, quer dizer, não há boa arquitetura se não houver bons clientes, e clientes que aceitem este desafio. E realmente eles vieram ter comigo porque tinham visto uma cenografia que eu fiz para a Olga Roriz. E, portanto, não vieram pela arquitetura, vieram exatamente por um trabalho que tinha feito por propriedade privada, que eles tinham visto e que tinham gostado muito. Porque achavam que queriam qualquer coisa que fosse diferente, como diz o Zé Manuel Fernandes, que fosse um pouco diferente do que é uma arquitetura perene, consolidada, e queriam algo mais performativo, e que eventualmente fosse mais próximo. E simultaneamente aquilo é uma herança, portanto é uma propriedade de família, mas ele vive no Porto, portanto não tem nenhuma relação com aquela propriedade. A partir daqui temos construído uma relação muito interessante e de construção da própria paisagem.
E aquilo que ele está a tentar fazer é transformar aquele lugar numa paisagem com elementos vegetais tradicionais, de carvalhos, castanheiros. Portanto, eu não quero que aquele castanheiro morra, porque se ele morre, aquela construção não faz sentido. Mas também percebo que isso pode acontecer e faz parte da natureza, e a própria construção, sendo uma construção também com caráter efêmero, eventualmente pode acompanhar também esse tempo. Mas aquilo que senti necessidade é de tratar todo o espaço envolvente a partir de um plano de vegetação que é radicalmente diferente do que tudo passa à volta, não é? E, portanto, depois disso já plantámos, estamos a plantar sempre castanheiros, já plantámos 100 e tal castanheiros, eu é que vou lá localizar os castanheiros. Temos uma mata de carvalhos também que está a crescer, portanto há aqui uma vontade também a partir deste tema, e provavelmente se não tivesse feito a construção em torno do castanheiro, isso provavelmente esfumava-se, não é? Portanto há aqui uma vontade também de perceber estas relações com a paisagem, como diz o João, da parte dos clientes, e é isso que me agrada imenso. Portanto há aqui uma contaminação, e pronto, eu acho que isso, de alguma forma, este gesto de criar uma arquitetura que se desenha muito a partir do elemento vegetal, permitiu que eles olhassem a paisagem e sobretudo, os elementos vegetais de um outro modo, Claro. que também é muito interessante. Há uma história mais ou menos anedótica que se conta acerca do arquiteto Luigi Snozzi, que nos deixou há pouco tempo, em que ele fazia, numa certa circunstância, que eu não sei exatamente já qual era, ele fazia a descrição de uma... Enfim, estava a subir perto de uma aldeia qualquer onde estava a trabalhar, subir, e de repente encontrava uma árvore tão grande, e ele descrevia a árvore na sua dimensão, na sua abertura, na sua amplitude, no cheiro, enfim, construía ali uma... E de repente dizia, a primeira coisa que então pensei foi como cortá-la e o que faria quando acabaste de cortar. Portanto, ele tinha essa ideia ao mesmo tempo, fazia essa espécie de jogo, e, bom, enfim, pensava na árvore, depois pensava imediatamente o que fazer com a árvore se a cortasse de imediato. O que é que ele poderia construir com essa árvore? Que é uma ideia muito provocatória. Ele fazia isso certamente por provocação, porque todas as pessoas sensíveis apreciam as árvores, e sobretudo se elas forem belas e grandes e, enfim, que tivessem já vivido mais tempo do que nós. Evidentemente que todos nós respeitávamos, mas havia essa ideia muito divertida, porque ele dizia: a arquitetura é aquilo que nós fazemos das árvores que cortamos, e quanto maiores as traves, e por aí fora. Para um pouco essa noção, é o domínio do homem sobre a natureza, não é? Que é sempre mas aqui é um bocadinho ao contrário, que eu espero é que o castanheiro tenha mais idade que a construção morra antes do castanheiro. Pois isto não é uma casa na árvore, é uma árvore na casa. Exato. Com todos os riscos. É o projeto mais emocionante que eu já vi na minha vida. Ainda por cima, para durar 10, 15, 20 anos, sei lá. Quantos anos terá aquele castanheiro? Já deve ter para aí um século, não é? Sim, não tem tanto, tem para aí 80, 90 mas anos. Dá a ideia do tempo, não é? Sim. Exciting, very exciting. Bom, não sei se alguém tem mais perguntas. Peço aos alunos para ligarem a câmara, só para fazermos uma despedida assim geral. Já fugiram todos. Eu vou começar a dar as notas segundo quem aparece nos quadradinhos do Zoom. Um grande abraço a todos. Um grande abraço. Um abraço a todos. Obrigado, parabéns. Muito obrigado. Obrigado, Bárbara. Obrigada a ti, foi muito bom ouvir-te, muito bonito conhecer os teus projetos. João. Até breve. Também adorei ver a casa, pá, é linda de morrer. Tá bom aí. É mesmo lindíssima. E só para dizer uma coisa que não há tempo, há um postal na Madeira que é um abrigo de montanha que é mesmo dentro de um castanheiro.
E eu já tinha ouvido essa história do João e pensei automaticamente nesse Tens que postal. mandar esse postal para ver. Eu vou encontrar e vou-te enviar. Tá bem. Porque a casa é o Castanheiro. Porque há uma parte dessa casa que funciona fora da casa, não é? É Sim. essa fusão e o amor, a relação. Lá, vontade automática é passar lá uma temporada. Acho que toda a gente tem. Mais do que esta coisa é passar lá uma temporada a ver, a olhar o Castanheiro. Parabéns, linda. Obrigado.